e ao findar minha carreira receberei galardão. A paz do Senhor, meu querido, minha querida irmã do Simply Pentecostal. Estamos muito alegres de mais um sábado estarmos aqui juntos para lermos a palavra de Deus. Muito feliz de que você tenha tido uma semana abençoada na presença do Senhor e que tenha acompanhado, né, o nosso devocional de segunda a sexta, juntamente com a nossa querida irmã Manuela. E hoje, estaremos aqui juntos para ler o livro de Jeremias. E olha, nós chegamos no capítulo 23. Parece, que a gente vai devagarzinho no livro de Jeremias. Entretanto, 23 sábados nós temos estado aqui para poder juntos, lermos esta palavra. Portanto, se essa é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de dar o seu like, de inscrever no canal, de ativar as notificações para que juntos nós possamos, ler esta maravilhosa palavra do nosso Deus, que é fonte de vida, de que ela é o alimento para a nossa alma, e muito feliz estou de que você esteja aqui comigo neste sábado para juntos lermos a palavra de Deus. Quero deixar também um desafio para você. Não fique somente com esta bênção para você. Reparta, amém? Compartilhe este canal do devocional para que outras pessoas também, aquelas que você sabe que amam a palavra de Deus, que estão buscando, obedecer a palavra de Deus, para que juntos elas também possam usufruir desta bênção tão poderosa para as nossas vidas. Portanto, o capítulo 23 é um capítulo um pouquinho mais longo, tem 40 versículos, e hoje nós estaremos falando, sobre os primeiros 9 versículos, porque fala dos pastores, ou seja, dos líderes de Israel, de Jerusalém, de Judá. Os irmãos vão lembrar de que no sábado passado, no capítulo 22, nós lemos sobre a sentença que Deus deu sobre a casa de Judá, sobre os reis que se assentaram depois de Josias, os quais fizeram mal ao que eram os olhos do Senhor, e Deus trouxe uma sentença a eles. Portanto, neste dia, capítulo 23, ele vai falar não somente sobre os pastores, como também sobre os falsos profetas. Portanto, como são dois trabalhos diferentes e são dois termos diferentes aquilo que nós estaremos vendo, nós vamos ler hoje os primeiros 9 versículos. Você está pronto? Portanto, vamos lá. Abramos a nossa Bíblia e diz assim a palavra do Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vamos aqui dar uma paradinha, porque a Bíblia nos fala, a palavra de Deus agora, o juízo de Deus agora vem sobre os pastores. Quem eram esses pastores? Jesus ou Deus não estava falando sobre aquela profissão física de pastorear ovelhas, de animais. Mas esta referência sobre pastores, na sua maior parte, na Bíblia Sagrada e nos livros proféticos, fala sobre os líderes civis, ou seja, os juízes, como também os líderes religiosos, ou seja, os sacerdotes, aquelas pessoas que estavam não somente preparadas, chamadas por Deus para poder trazer
não é, a lei para o povo e trazer a palavra de que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que voltar para os caminhos do Senhor, que deveriam mostrar o caminho para Deus e como se arrepender. Entretanto, nós vamos ver isso muito claro neste povo, no reinado de Judá, na cidade de Jerusalém, que tanto esses juízes como os líderes religiosos ou os sacerdotes não estavam fazendo isso. E observe de que Deus, ele está dizendo para eles, assim diz o Senhor, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Nós vamos ver várias vezes Deus colocando uma designação aí, falando sobre o seu povo, as suas ovelhas, o seu rebanho. E é importante nós lembrarmos que quando nós trabalhamos com a igreja do Senhor Deus, nós não estamos trabalhando com mero povo em comum, nós estamos trabalhando com o povo de Deus, com o reino de Deus, com as ovelhas de Deus, com as pessoas que pertencem a Deus. E por causa disso, quando a nós nos é dado esta oportunidade ou este privilégio de trabalhar com o povo de Deus, as ovelhas de Deus, o rebanho de Deus, a igreja de Deus, certamente, meus queridos, Deus, ele vai cobrar. Como é que nós estamos fazendo a nossa obra? Como é que nós estamos lidando com o rebanho do Senhor? Talvez você diga, irmã Vânia, eu não sou pastor, eu não sou um obreiro. Entretanto, você pode ser um professor de escola dominical. Você é pai, você é mãe de filhos ou filhas que são crentes. E Deus coloca você como os sacerdotes do seu lar. E é importante nós lembrarmos disso, porque Deus várias vezes ele repete e ele diz, e a tristeza de Deus sobre isso é que os pastores que estavam apacentando o seu povo estavam, ao invés de trazer as ovelhas para o Senhor, ao invés de estarem trazendo o povo para trazê-las ao caminho de Deus, estes pastores estavam fazendo completamente o contrário. Eles estavam dispersando essas ovelhas, estavam afugentando estas ovelhas. E a Bíblia diz, eles não as visitaram, não é? Ele disse, eu mesmo vou recolher esta ovelha que vocês fizeram elas repartirem-se para todos os lados. Por causa do pecado do povo, por causa da falta de vigilância destes líderes do povo de Deus, Deus teve que enviar inimigos para poder corrigir aquele problema. E por causa disso, este povo foi disperso, não é? Existem as várias diásporas do povo de Deus que saíram para vários lugares. E Deus está falando, eu tive que fazer isso, porque vocês não pastorearam as minhas ovelhas, porque vocês pisaram o pasto, porque vocês não deram alimento para elas, porque vocês não trouxeram a correção para elas, porque vocês não estiveram ali descedentando, porque este era o trabalho de um pastor. Em primeiro lugar, alimentar. Lembra-se do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então nós vamos ver de que o pastor era aquela pessoa que deveria alimentar, que deveria levar as águas, que deveria cuidar fisicamente das ovelhas, ou seja, da saúde do rebanho. Se tivesse alguma doente, ele tinha que cuidar daquela ovelha. Não foi essa parábola que Jesus ele disse? De que aquele pastor deixou 99 e foi em busca de uma, e aquela uma estava no despenhadeiro, estava machucada, ele colocou azeite, colocou nos seus ombros, a trouxe de volta para o aprisco. E não somente isso, era aquela que protegia o rebanho, né? Era aquele que estava ali, e como Jesus disse no capítulo 10 de João, que ele era a porta, o pastor,
Ele sentava-se, ele se tornava a porta do aprisco, cuidando das ovelhas para que não saíssem, para que nenhum animal pudesse entrar pelo aprisco e matar aquelas ovelhas, ou ladrões entrarem, os salteadores entrarem, roubarem as ovelhas. E o próprio Jesus, ele disse, as minhas ovelhas, elas me seguem, porque elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas seguem-me porque conhecem a minha voz. Oh, meus queridos e amados irmãos, será que nós como obreiros, será que nós como você, talvez como evangelista, como presbítero, como pastor, como ministro do evangelho, será que as ovelhas estão conhecendo a voz do mestre através da sua vida? Porque Deus, ele falou muito claro, e a Bíblia nos diz, ele disse, eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ele disse, eu recolherei estas ovelhas que foram dispersas por causa das diásporas. Mas ele diz, eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de que cada dia, quando nós estivermos em nossa igreja, estivermos em um trabalho da obra do Senhor, nós possamos não somente orar pelos nossos pastores, mas pedir ao Senhor, Senhor, guarda o nosso pastor, para que ele seja estes líderes espirituais que estejam levando as ovelhas a ouvir a voz do sumo pastor, que não seja simplesmente ouvindo coisas que não estão nas sagradas escrituras, que eles não possam estar pregando, nem discipulando ovelhas para estarem sendo dispersas por este mundo afora. Não, aleluia! Que Deus guarde nossas igrejas, que Deus guarde os nossos pastores, que eles possam estar trazendo esta palavra com muita integridade, com muito poder, com muita autoridade. Por quê, irmãos? Porque a ovelha precisa ouvir a voz do pastor, aleluia, para que elas possam dar ouvido, para que elas possam seguir, para que elas possam conhecer. Se o pastor prega algo que não é a voz de Deus, as ovelhas não darão ouvidos. As ovelhas, elas ficarão confundidas. As ovelhas se dispersarão. Que Deus tenha misericórdia. Entretanto, Deus fala através de Jeremias. E ele diz uma profecia para os tempos futuros, para o milênio, um tempo de 1000 anos, aonde a Bíblia diz de que Jesus, ele será o rei, aonde ele virá para reinar sobre esta terra, juntamente com a igreja, juntamente com Israel e neste mundo, aleluia. A promessa de Deus, aquilo que foi manifestado e profetizado por vários profetas também, mas especialmente por Isaías, no seu capítulo 11, onde ele fala de que Deus ele levantaria um rebento da raiz do tronco de Jessé, da genealogia de Davi. Versículo 5 ao 8 nos diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Irmãos, os governos dessa terra, os reis dessa terra, os políticos dessa terra, nenhum governante desta terra nunca pôde e nunca poderá trazer paz, justiça e juízo
da parte de Deus para este mundo, exceto um, aquele que virá para sentar-se sobre o trono de Davi um dia, depois da igreja ser arrebatada, depois dos 7 anos de grande tribulação e quando iniciará o milênio, Jesus será este rei que durante 1000 anos se assentará, reinará com justiça, com paz verdadeira, aleluia, sobre esta terra, sobre esta humanidade. Versículo 6 nos diz, nos seus dias, ou seja, nos dias do Messias, nos dias de Jesus como rei, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Ou, irmãos, vocês irão lembrar que antes deste período do milênio, o mundo estará em um caos. A grande tribulação, o juízo do Senhor que cairá sobre a humanidade, porque eles rejeitaram a salvação em Cristo Jesus, trará a esta humanidade tremendos horrores, tremendas pragas, que eles ficarão sem saber o que fazer, dizendo apenas, montes caem sobre nós, e eles não poderão, porque a Bíblia diz, a morte fugirá deles. Entretanto, a Bíblia nos diz de que este rei, nosso Jesus, que não virá agora como um profeta, não virá como um sacerdote, mas ele virá como rei, para reinar por 1000 anos. E ele disse, ele será chamado o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, ou seja, estamos falando sobre a Babilônia e de todas as terras para onde os tinha arrojado e habitarão na sua terra. Esta era uma promessa de Deus para o povo de Israel. Os irmãos sabem de que hoje existem mais israelitas vivendo fora de Israel do que dentro de Israel. Entretanto, a palavra de Deus nos diz de que Deus irá trazer este povo de volta para a sua nação. E Jesus será o Rei eterno, aleluia. E nós, igreja, estaremos juntamente com ele, reinando aqui neste mundo. Amém? Portanto, meus queridos e amados irmãos, gostaríamos de, desta maneira, terminar o nosso devocional no dia de hoje, cantando o hino de número 311, porque Jesus, ele foi o que salvou-nos do mundo. Nós ouvimos a sua voz. E nós que éramos aquelas ovelhinhas que estávamos fora do rebanho, que estava fora no mundo, cheio de carrapicho, cheio de hematomas, cheio de doenças, e Jesus tomou-nos nas suas mãos e nos trouxe ao seu rebanho. Nós ouvimos a sua voz, nós demos ouvido à sua palavra, fomos transformados, fomos regenerados e hoje, aleluia, somos não apenas criaturas de Deus, mas somos, como dizia o evangelista João, não é? No seu evangelho, nós somos filhos de Deus, aleluia. Portanto, louve a Deus conosco. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador.
receberei galardão. Jesus de Saron e a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rosa preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Da manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Oh, glorificado seja o nome do Senhor, o nosso pastor. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste fim de semana juntamente com a sua família, e nos vemos segunda-feira no nosso devocional do Simply Pentecostal.